Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa 26ª aula. Skin the Game, Metagame, o jogo por detrás do jogo. Vamos entender então como que funciona essa estrutura de mercado. Aula interessante, hein? Antes eu espero que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí pra gente, viu? Conto com você. Bora pra aula. E vamos começar essa aula falando o pensamento de Richard Wyckoff, ok? Existem aqueles que pensam que estão estudando o mercado, olhe lá. O que eles estão fazendo é estudar o que alguém disse sobre o mercado, não o que o mercado disse sobre si mesmo. E aí é a parte que a gente para analisar. O que será que eu estou vendo no mercado? Será que eu estou procurando o tempo inteiro o que falam para eu procurar no mercado? Ou será que eu estou procurando fazer o que eu sempre estou falando para vocês, né? Estou procurando interpretar o que os candles querem falar comigo. Então, em qual papel você se encaixa nesse mercado? Um pensamento importante, né? Antes de mais nada, vamos então falar sobre Richard DeMille Wyckoff. Nasceu em 1873 e morreu em 1934. Ele foi uma autoridade de reconhecimento mundial no mercado financeiro, fundador da editora da Wall Street Magazine e da revista Stock Market Technique e considerado, ao lado de Elliott Dow, Gunn e Merrill, como um dos titãs da análise técnica. A sua insaciável busca como estudioso, educador e trader, especialmente nos mercados de ações e commodities, Wyckoff queria a todo custo entender qual era a lógica por detrás dos movimentos do mercado. Através de conversas, entrevistas e muita pesquisa com os traders mais famosos e bem-sucedidos da época, ele fundamentou e estruturou sua metodologia, que mais tarde viria a ser sabotada, esquecida na história e escondida do público a todo custo. Então, será que o Wyckoff era tão importante assim, hein? O que será que ele descobriu que tentaram encobrir de tudo quanto é forma? Continuando a história de Wyckoff, durante sua vida de estudos, Wyckoff teve grandes mestres. Ele foi o único na história que trabalhou diretamente com Jesse Livermore e também Hermann e James Otto e também JP Morgan, nomes que estão entre os maiores operadores de mercados de todos os tempos. As pesquisas de Wyckoff resultam no levantamento de características comuns entre os grandes investidores que eram realmente vencedores no mercado. Ele analisou detalhadamente as operações e padrões desses operadores e achou um ponto perfeito aonde o risco-retorno das operações era otimizado. Com base nisso, também criou padrões específicos de posicionamentos dos stop-loss, regras de gerenciamento de risco e técnicas detalhadas de rastreamento do perfil de mercado, tendência, consolidação ou reversão. A metodologia de Wyckoff foi construída sobre a razão de por que e como o interesse dos players profissionais atuavam e influenciavam na formação e movimentação dos preços. Nesse ponto vem uma das grandes definições que marcaram a história e o nome de Richard Wyckoff, a definição do homem composto, The Composite Operator. Algumas vezes, Wyckoff também se referia ao homem composto como Smart Money. E quem que era esse Smart Money? Deixa eu até já passar aqui para a próxima tela. Que foi o que eu acabei de falar para vocês, né?
é o método de... Depois eu vou aprofundar aqui. Mas o homem composto eram os big players, gente, ok? Os grandes players de mercado, tá legal? Na ideia de Richard Wyckoff, o homem composto era a noção de que aqueles que realmente tinham a capacidade de fazer os preços se deslocarem para onde quisessem e ou precisassem eram poucos, mas sempre usavam a mesma lógica de atuação porque sabiam de verdade as regras do jogo e o jogo por detrás do jogo. Palavras do próprio Wyckoff, tá? Em suas literaturas, sobre essa questão do jogo atrás do jogo. Ele acreditava, portanto, que um bom operador do mercado deveria ser capaz de considerar toda a história contada pelo preço. A história contada pelo preço, analisando o que então? O candle, ok? E pelo volume, como sendo expressão, vontade ou intenção de uma única mente. Então, volume é a expressão de vontade do mercado, ok? Então, uma vez que pegássemos igual os smart money, seríamos capazes de atuarmos então em harmonia com esses smart monies, com os big players, ok? E aí, todos os movimentos do mercado, isso também foi Richard Wyckoff que falou, tá? Em Stock Market Science and Technique, seção 9, páginas 1 e 2, tá? Ele diz lá: todos os movimentos do mercado em quaisquer ativos deveriam ser analisados como se fossem o resultado da atuação de um único grande operador. Vamos chamá-lo de o homem composto. Esse homem composto, em teoria, está nos bastidores do mercado e manipula a tudo a história de própria vontade contra aqueles que não entendem essa lógica e não sabem o jogo que estão jogando. E para ter enormes lucros, uma vez que entendem como manipular as regras. Esses são os homens compostos. Esses são os big players, ok? No fim, tudo que o Wyckoff tentou foi expor essa lógica aos traders de varejo para que estes aprendessem como jogar o mesmo jogo que o homem composto. Esse era o desejo de Wyckoff como educador. De fato, ele dizia que não importava se o mercado, como eram os movimentos do mercado, estes sempre seriam os resultados finais do interesse, da atuação e da manipulação do smart money sobre a lei de oferta e demanda nos mercados. Ou seja, nada no mercado era aleatório ou acidental, absolutamente nada, e sim tudo manipulado, ok? Então, na teoria de Wyckoff, o que nós temos como teoria de Wyckoff? A teoria de Wyckoff nada mais é do que um método de detecção do comportamento do mercado analisando suas estruturas e ações do big players. Aí entra a regra do homem composto, ok? Que era como eles chamavam os big players e suas atividades, ok? E também, no que mais nós vamos usar a teoria de Wyckoff para a identificação antecipada de mudança de tendências e quando eles estão simplesmente fazendo uma correção na tendência, ok? Então ele ajuda, por meio da sua teoria, a te explicar de uma forma mais clara para você identificar essas mudanças de tendência quando ou se está ocorrendo uma simples correção na tendência, certo? E também é utilizado para identificar quais ativos estão mais fortes e o que ele chamava de ativos fortes, ativos para compra, e quais estão mais fracos, o que ele queria dizer com ativo fraco, ativos que estavam bons para serem vendidos, ok? Vamos lá, continuando a aula. Os grandes operadores deixam pegadas e nós conseguimos seguir. Era uma das palavras de Wyckoff. E aí você deve perguntar, quem são os grandes players? Olha, eu o considero como grandes players UBS, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan, Tullet, Necton e Bradesco. Esses são os grandes players que eu considero, ok? São players que não pensam duas vezes em meter aí do nada no mercado uns 50 mil contratos, ok? Se eles estiverem na necessidade ou tiverem no querer deles, eles simplesmente o fazem.
e sem pestanejar e nem nada, porque os caras têm dinheiro para movimentar esse mercado, ok? Continuando. Quem vão ser então os players, ok? Quem são os players desse jogo todo? Nós, ok? Pessoas físicas, pequenos investidores, bancos, hedge funds, bancos mundiais e grandes fundos de investimentos, ok? Grandes fundos internacionais. Esses são os players que estão aplicando na bolsa junto com você no momento do pregão, certo? E aí vamos lá então para você entender como que funciona o dinheiro, na mão de quem está o dinheiro, porque é uma história um pouco contrária. Estou cheirando queimado aqui, mas enfim, acho que não é aqui não. Vamos lá. Nós vamos ter quem aqui no topo como minoria dos investidores, ok? Por quê? Porque são menos, são pessoas jurídicas que têm muito dinheiro, mas são os grandes players, né, que são bancos de investimentos e grandes corporações, ok? Eles são a minoria no mercado. Se você olhar, são poucos CNPJs que compõem. Tem muito mais CPF do que CNPJ nessa composição. Mas, entretanto, vejam a correlação. Eles são os que têm mais dinheiro para movimentar o mercado. Eles são os que têm mais dinheiro alocado ali para poder fazer os investimentos, ok? Em segundo lugar, vem os bancos centrais e os hedge funds, que também mantêm o segundo lugar como posicionamento de investimentos, ok? E por fim, temos as pessoas físicas, varejão, importadoras, exportadoras também, ok? Esses são os que têm o menor capital para poder investir na bolsa. Entretanto, eles são os que mais existem na bolsa, certo? Então, entenda essa correlação da mão de quem está o dinheiro do mercado. Não é na mão da maioria, está na mão da minoria. Então isso tem que estar muito claro na sua cabeça. E você precisa andar com essa minoria, com esses bancos de investimentos e grandes corporações. Por quê? Porque eles é que são os famosos tubarões do mercado, ok? E eles, você não precisa se preocupar que eles não querem, não estão de olho em nós aqui embaixo, a sardinha que movimenta no máximo aí uns 500 contratos. Não, ele está de olho em bancos centrais, hedge funds e outros do tamanho deles. Por quê? Porque é muito simples. Se eles querem vender ou comprar a posição que eles querem, eles precisam de gente que dê conta do negócio. Se depender do varejão, eles vão ficar, por muito tentando montar a posição deles e não vão conseguir. Então por isso que eles precisam desses outros, que eles estão de olho, ok? Eles estão de olho é para comer atum, não é para comer sardinha não, porque é atum que enche a barriga de tubarão, não é sardinha, ok? Então nós somos meras sardinhas nesse mercado. Com isso eu quero desmistificar na cabeça de vocês o seguinte fala, ok? Nossa, o mercado veio só pegar meu stop e caiu. Não, o seu stop na verdade está mal posicionado. O player, ele não está ali atrás dos seus 5 contratos não, ele tem 10 mil contratos para liquidar mais ou menos, 5 mil contratos aí para liquidar, entendeu? A gente não está falando de pouca coisa para o player. Você acaba sendo levado ali junto, né? Mas ele não está de olho, ele não tem essas ferramentas que vão falar assim, olha, em determinado ponto tá o stop ali do fulano de tal, pessoa jurídica, vai lá pegar então aquele stop. Não, ok? O mercado não é manipulado dessa forma. O mercado ele vai ser manipulado de uma forma como, por exemplo, o grande player quer movimentar o mercado, ele entra com posições contrárias em outras corretoras para poder fazer a contraparte que ele precisa, né, de empurrar o mercado para o preço que ele quer e aí sim ele chapuletar os preços, os contratos que ele tem para chapuletar no mercado naquele momento, ok? É assim que ele manipula. E da mesma forma que ele manipula o mercado para chegar ao máximo que ele puder daquela tendência que o mercado está seguindo
para que ele consiga tirar o máximo de dinheiro dessa movimentação e consiga ao máximo colocar no bolso, ok? São essas as formas de manipulações existentes no mercado, tá? E não essa de vazar informação aonde tá o seu CPFzinho, tá defendendo ali o seu stop e correr atrás do seu CPF, que para quem tá movimentando aí no máximo 500 contratos, o que vai mexer para quem tá movimentando ali 5.000 contratos ali no mínimo, não é? Não vai mexer praticamente nada. Então isso não existe. Tire isso da sua cabeça, ok? Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Um abração para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.